A evolução dos computadores. Uma jornada épica. Imagine um mundo em silêncio, sem o zumbido dos processadores, sem o brilho das telas, sem a rede invisível que conecta bilhões de pessoas. Um mundo onde cálculos demoravam dias, onde mensagens cruzavam oceanos em meses e onde a própria informação parecia prisioneira do tempo. Foi nesse mundo que começou a maior revolução da mente humana, a jornada da computação. Antes de mais nada, pause o vídeo e deixe seu like. Se não for inscrito, por favor se inscreva. Vamos continuar? O início, quando a mente buscava auxílio. Muito antes de chips e circuitos, o ser humano já sonhava em multiplicar sua inteligência. O ábaco, criado há milhares de anos, foi a primeira chama desse sonho. Não era apenas madeira e contas, era o símbolo da nossa incapacidade de aceitar os limites da memória e do raciocínio. Era a primeira máquina de pensar. Engrenagens do destino. No século XVII, em meio a descobertas científicas e revoluções intelectuais, homens como Blaise Pascal e Leibniz deram forma a esse desejo. Com engrenagens e rodas dentadas, eles criaram máquinas capazes de somar, multiplicar, dividir. Eram frágeis, limitadas, mas representavam algo grandioso. A ideia de que o raciocínio humano poderia ser traduzido em mecanismos. Charles Babbage, o sonhador. Mas foi no século XIX que a visão se tornou quase profecia. Charles Babbage, o matemático britânico, olhou para o futuro e enxergou aquilo que ninguém ousava imaginar. Uma máquina universal, capaz de seguir instruções, armazenar dados e processar informações. Sua máquina analítica nunca foi concluída, mas em seus planos já se escondia o DNA dos computadores modernos. Ao seu lado, Ada Lovelace, a primeira programadora da história, escrevia códigos antes mesmo de existir o computador. Eles não apenas construíram máquinas, construíram a ideia de que um dia o pensamento poderia ser mecanizado. A era da guerra e das válvulas, avançamos para o século XX. A humanidade mergulha em 2 guerras mundiais. E é justamente no fogo do conflito que a computação dá seus passos mais largos. O Colossus, na Inglaterra, surge para quebrar os códigos secretos de Hitler. O ENIAC, nos Estados Unidos, nasce para calcular trajetórias balísticas. Gigantes de aço e válvulas, ocupando salas inteiras, consumindo energia como pequenas cidades, mas capazes de algo inédito, milhões de cálculos por segundo. Era o nascimento da era eletrônica. O transistor, um grão que mudou o mundo, mas as válvulas eram frágeis, instáveis, quase caprichosas. Então, em 1947, nos laboratórios Bell, surge uma invenção minúscula, mas poderosa: o transistor. Esse pequeno componente iria substituir as válvulas e abrir caminho para máquinas menores, mais rápidas e confiáveis. Foi o início da segunda geração de computadores. E com eles, a semente de uma revolução que mudaria a vida cotidiana. O chip e a miniaturização, década de 1960. A corrida espacial esquenta e a humanidade olha para o espaço. Mas, para chegar à Lua, precisava primeiro encolher seus computadores. Foi quando nasceram os circuitos integrados, colocando centenas de transistores em um único pedaço de silício. O impossível começava a caber nas mãos humanas. O microprocessador e o computador pessoal. Então, veio 1971. A Intel lança o 4004, o primeiro microprocessador da história. Era o coração de um computador inteiro dentro de um único chip. Essa invenção deu início à era dos computadores pessoais. Em garagens da Califórnia, jovens como Steve Jobs e Bill Gates sonhavam em levar essas máquinas para cada casa, para cada mesa de escritório. O Apple II, o IBM PC e tantos outros não eram apenas produtos, eram o início da democratização da computação. A inteligência artificial da humanidade começava a se tornar doméstica, o clique que mudou tudo, mas havia um desafio: como permitir que qualquer pessoa, mesmo sem formação técnica, pudesse conversar com essas máquinas? A resposta veio com a interface gráfica: ícones, janelas, cliques. A Apple popularizou. A Microsoft consolidou.
De repente, os computadores não eram mais ferramentas de cientistas, eram companheiros de estudantes, trabalhadores, famílias inteiras. A rede que nos uniu. E então, nos anos 1990, aconteceu o grande salto, a chegada da internet. De uma rede militar e acadêmica, ela se transformou em uma teia mundial. Essa rede literalmente conectou continentes, aproximou culturas e abriu um oceano infinito de informações. Com a internet, os computadores deixaram de ser ilhas, tornaram-se portais, do bolso para o infinito. No início dos anos 2000, a revolução ficou ainda mais íntima. Os laptops tornaram-se comuns. Logo depois, os smartphones surgiram, colocando no bolso de cada pessoa um poder de processamento maior do que o ENIAC jamais sonhou. A computação agora cabia na palma da mão, e não era apenas ferramenta, era a extensão da nossa própria vida, o presente e o futuro. Hoje, vivemos a era da computação em nuvem, da inteligência artificial e do início da computação quântica. Máquinas que aprendem, que reconhecem rostos, que criam textos, imagens, músicas. Sistemas que processam bilhões de dados em segundos, revelando padrões invisíveis ao olhar humano. Estamos apenas na beira de um novo abismo, o momento em que computadores deixarão de ser simples máquinas e passarão a ser algo além. Conclusão: a herança da mente humana. Da madeira do ábaco ao brilho dos chips quânticos, a história dos computadores é, na verdade, a história da mente humana recusando-se a aceitar limites. Cada engrenagem, cada válvula, cada transistor, cada linha de código foi um passo em direção a uma nova forma de inteligência. E se o passado foi grandioso, o futuro será inimaginável, porque os computadores não são apenas máquinas que criamos. Eles são espelhos daquilo que somos, seres em constante evolução. E aí, gostou do vídeo? Já deixou seu like e se inscreveu, né? Não? Então, se desejar apoiar nosso trabalho, se inscreva. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até lá e continuem curiosos!